Jesus, a todos que estão me assistindo neste momento, amém? Neste momento estarei compartilhando uma palavra de Deus com você que está me ouvindo agora. Estava meditando aqui na palavra de Deus, uma palavra aqui forte, aqui olhando a história de Moisés, como é bem conhecido Moisés, né? Moisés foi um homem, um instrumento poderoso de Deus aqui na terra. Estou lendo aqui em Hebreus 11, 24 ao 25, que fala da fé. Falando da fé de Moisés, não é? Um exemplo para nossas vidas. No versículo 24, Hebreus capítulo 11, versículo 24, a palavra diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amém? Que palavra forte, irmãos. Que nós vemos uma renúncia de Moisés. Moisés, ele, por ter tudo nas mãos, por ter o conforto, ter as grandezas, as melhores coisas, ele preferiu ficar do outro lado, ficar do lado dos escravos, do lado das pessoas que eram maltratadas, que tinham que ralar duro para ganhar o seu pão. Ele preferiu ficar desse lado. E quantas das vezes a gente tem deixado de renunciar às coisas que não agradam a Deus para estar do lado das coisas que agradam a nossa carne? Porque se nós olharmos bem essa palavra, aqui é poucos, eu não vou dizer que é todos, porque tem alguns que renunciam mesmo, como Moisés fez, né? A gente vemos que a vida de Moisés foi destinado em 3 partes. Moisés, ele viveu até 120 anos, mas nós sabemos que 40 anos ele passou no Egito, no preparamento, ele passou 40 anos no conforto. É uma lição profunda. Ele passa 40 anos no Egito, lá no conforto, no bom, e depois, logo após os 40 anos, a gente vemos que Deus já começa a agir na vida dele, e ele sai para o Egito, e lá ele passa mais 40 anos no deserto. Ele sai do Egito para o deserto, e lá ele vai passar 40 anos no deserto. E após esses 40 anos, Deus faz o chamado na vida dele. Ele já está com 80 anos, e Deus envia ele para salvar o povo dele do Egito, ou seja, o povo da escravidão. Então nós aprendemos com Moisés que Moisés, ele passou 40 anos no palácio e 40 anos no deserto. E depois dos 80 anos, ele passou mais 40 anos governando o povo de Deus, guiando o povo de Deus. E com esses 40 anos depois, ele entendeu que Deus era que fazia na vida dele. Deus era que operava, que fazia do jeito que ele queria, porque Deus, ele é o que é, e não precisa de opinião de ninguém para ele fazer o que ele quiser em nossas vidas. Nós sabemos que o deserto, ele não vem em nossas vidas, não é para nos matar. Eles vêm para nos aperfeiçoar para a grande obra de Deus. Ele vem para tratar com nós, para que a gente possamos chegar até onde Deus quer, né? No livro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra vai nos dizer: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito na tua vida, meu amado. E para ele concluir nesse propósito, ele precisa tratar contigo. Ele precisa que você passe por esse deserto. É preciso de aprovação, e você precisa passar nesse deserto e passar de erguida, cabeça erguida, porque Deus é contigo. Deus, ele trata contigo, Deus cuida. E ele não dá
nada além daquilo que nós não possamos suportar. Ele dá aquela carguinha que a gente possamos suportar. Ele não vai dar aquilo que nós não podemos. Muitas das vezes a gente pega o que a gente não pode, que é a sobrecarga. E muitas das vezes nos quebramos por causa disso. Mas Deus, Ele é um Deus zeloso que cuida. Moisés, ele passou 40 anos no palácio, na abundância. Depois desses 40 anos, ele vai passar pelo deserto, mais 40. É um processo de lapidação. E depois desses 40, ele vai passar mais 40 anos. Agora esses 40 são diferentes. Esses 40 ele vai passar na presença de Deus. Ele vai passar buscando. Ele vai passar sendo guiado. Ele vai passar pagando aquele preço pelo povo. Muitas vezes é assim nas nossas vidas. Você pode estar no deserto hoje, mas amanhã Deus pode te colocar no palácio, no lugar da abundância. E assim em nossas vidas. A gente sabemos que quando a bênção vem, logo após vem a prova, e a gente temos que estar insistente nisso, sempre brindado com a palavra. No livro daqui de Tiago, capítulo 1, Tiago 1, a gente vai ver uma palavra aqui forte. E Tiago 1, capítulo 1, versículo 12 da palavra diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Palavra, irmão, sobre Bíblia. Porque se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Ainda a palavra vai dizer no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas é tudo no tempo dele, como fala no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo, não adianta a gente se apressar. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas para que as coisas de Deus venham se cumprir, as suas promessas em nossas vidas, a gente temos que estar na posição, temos que estar na brecha, dando lugar para que Deus opere em nossas vidas. Não é de todo jeito, né? Vamos buscar, vamos se esforçar e vamos não só ler Bíblia, mas vamos viver o que está escrito na Bíblia. Vamos viver os mandamentos. Você pode estar no deserto hoje, mas amanhã Deus pode preparar o palácio para ti. Deus pode mudar o teu cativeiro. É só questão de tempo. Como é que está a tua vida hoje? Você está pronto para receber algo da parte de Deus? Faça como Moisés. Moisés ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou as coisas que não agradavam a Deus. Ele preferiu ficar do lado do povo de Deus. Será que você tem decidido ficar do lado das coisas que agradam a Deus? Porque a Bíblia ainda vai falar que aquele que